Olá, boa tarde, 12h15, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Entre em contato com a nossa redação através do WhatsApp da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Você manda a sua sugestão e a sua opinião para a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Presidente da Câmara de Campinas é reeleito para a presidência do Parlamento Metropolitano por mais um biênio. 7 projetos estão na pauta da reunião ordinária desta segunda-feira. Hoje tem De Olho na Educação, que mostra o projeto que oferece curso preparatório para jovens em vulnerabilidade que desejam ingressar em escolas técnicas. No Saúde Agora, como lidar com esses dias de calorão? No esporte, como foi o desempenho de Guarani e Ponte Preta na rodada do fim de semana. E mais, reforço no combate ao analfabetismo. SESI oferece curso para a educação de jovens e adultos com ensino profissionalizante. E a gente abre a edição de hoje falando com você que mora na região do Vida Nova e do aeroporto de Viracopos. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, realiza hoje o Feirão de Emprego e Oportunidades na região. O evento vai até às 4 horas da tarde. Há 700 vagas no total, incluindo 291 oportunidades ofertadas pelas empresas participantes do feirão. 386 para aprendizes e estagiários, além do painel virtual de vagas. São 87 oportunidades oferecidas pelas empresas Max Atacadista, Mufato Atacadão, Açaí, Goodbom e Dia. Na área de alimentação, a empresa Premium tem o maior número de posições abertas. Há 45 vagas para cozinheiro e 30 para auxiliar de cozinha. O grupo GPS, que atua no setor conhecido como Facilities, de terceirização de serviços de infraestrutura e manutenção, tem 60 vagas. São 20 para auxiliar de limpeza e 40 para cargos de fiscal de piso, controlador de entrada e saída, porteiro e jardineiro, e são 10 vagas para cada área. E pela VB Transportes, há mais de 30 vagas abertas, incluindo 9 para motorista de ônibus urbano. A escolaridade exigida para a maioria dos cargos é de ensino fundamental completo. Já para quem tem curso técnico, a CPFL tem vagas para técnico de projetos elétricos, eletrotécnico, fiscal técnico e eletricista. As vagas do painel virtual de vagas do CEPAT podem ser acessadas pelo link cepat.campinas.sp.gov.br. E se você é aí da região do Vida Nova, basta ir até o SIC, então até às 4 horas da tarde, que fica na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, 92, aí no conjunto habitacional. E ainda falando de oportunidades, atenção! Inscrições abertas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e EJA Profissionalizante do SESI e no Senai Campinas agora para 2025. Aproveite a oportunidade de conclusão da educação básica e de certificação profissional gratuitas. O SESI Campinas Amoreiras abre o segundo ciclo de inscrições com mais de 60 vagas gratuitas para a educação de jovens e adultos, a nova EJA e a EJA Profissionalizante. Ela é 20% presencial e 80% online. Esses 20% presenciais é com a metodologia de reconhecimento de saberes, onde os alunos vêm presencial aqui para a EJA durante 6 semanas, um dia apenas por semana, onde os professores trabalham com eles as habilidades que eles já conhecem. Vou dar um exemplo básico sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, um pedreiro, ele já sabe, para ele poder assentar as lajotas, assentar azulejo, piso, ele já sabe medir área e perímetro.
Ele só não tem a parte acadêmica disso. Então, o professor percebendo esse reconhecimento desse saber que ele já tem, ele já elimina essas habilidades. Quando ele passa, depois desses 6 encontros, para os 80% online, os professores vão trabalhando com ele na plataforma as habilidades que faltam agregar ao seu estudo. A nova EJA abrange o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio do 1º ao 3º ano. Enquanto a EJA profissionalizante, em parceria com o Senai, oferece certificação profissional dos cursos disponíveis no programa, como almoxarife, assistente de RH, assistente de controle de qualidade, controlador e programador de produção, costureiro sob medida, desenhista de moda, inspetor de qualidade e operador de computador. O que agrega no ensino médio? A parceria com o Senai. Então, uma EJA profissionalizante. Nós, aqui em Campinas, temos a parceria com o Senai Roberto Mange e há um momento também com eles, onde há o certificado profissionalizante do curso. O Senai ele oferece o curso, eles fazem junto com o Senai e com o SESI e saem no final de 12 meses com 2 certificados, o técnico e o do médio. A idade mínima para se inscrever no ensino fundamental é de 15 anos. Já o ensino médio, a partir dos 18 anos de idade, com prioridade aos trabalhadores da indústria. Os que querem se inscrever, já estão abertas as inscrições. A partir do dia 1º, agora de fevereiro, já abriu as inscrições. Até o dia 11 de abril, quer dizer, tem bastante tempo. Vão se inscrever no site do SESI, sp.gov.br. Lá você se inscreve, faz tudo online. E essa turma, que é a segunda turma deste ano, vai começar as aulas a partir do dia 24 de abril. A gente lembra que essas vagas para o ensino do EJA vão acontecer aí as aulas no SESI e no Senai das Amoreiras. Agora a gente vai falar das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, o trabalho dos vereadores, quais as ferramentas que são utilizadas. E a gente começa falando sobre o Parlamento Metropolitano, porque na primeira reunião do Parlamento da RMC, o vereador Luiz Rossini, que é o presidente da Câmara de Campinas, é reeleito como presidente para o biênio 2025-2026. Em reunião realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas, os representantes das casas de lei dos municípios que compõem o Parlamento da região metropolitana de Campinas definiram a composição da diretoria para o biênio 2025-2026. E o vereador Luiz Rossini, presidente do Legislativo Campineiro, foi reeleito para a presidência do Parlamento da RMC, tendo como primeiro vice-presidente Hélio Silva, presidente da Câmara de Sumaré, e como segundo vice-presidente Beto Carvalho, presidente da Câmara de Montemor. Dezenas de vereadores participaram dessa primeira reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas, mostrando a força e a importância do Parlamento para debater temas de interesse da nossa região. Saúde sempre é prioridade e nós vamos dar continuidade à luta pela construção de um hospital metropolitano, pela descentralização do CROSS, ter um CROSS regional, o sistema de regulação que possa atender com maior agilidade a população da nossa região. Certamente a questão das mudanças climáticas, a gente viu aí a disputa pela participação na Comissão de Meio Ambiente. Os municípios da região têm sofrido também com as enchentes ou seca, ameaça de racionamento de água muitas vezes nos tempos de estiagem. E tem a questão da mobilidade e transporte, que ela sempre vem com força, Então, todos esses temas certamente serão objeto das discussões do Parlamento. E a partir dessas discussões tentar encaminhar reivindicação e assim até pressionar o governo do Estado e o governo da União para que mande recursos para que as nossas cidades possam enfrentar e superar essas necessidades. O Parlamento da RMC é o colegiado responsável pelos interesses legislativos dos 20 municípios que compõem a região metropolitana de Campinas. O Parlamento reúne todos os presidentes das câmaras da região para discutir políticas públicas para as cidades. Cada cidade tem um problema diferente, só que a gente, como estamos aqui participando dessas
reuniões, vamos trazer todos os presidentes de todas as cidades para poder ver a demanda de cada um e trabalhar em cima dessa demanda. Representando o Poder Executivo, o vice-prefeito de Campinas, Vanderlei de Almeida, o Vandão, também esteve presente na reunião. Os vereadores cumprem um papel importante na relação não só com a população, mas também com o Executivo. E essa junção, essa união das câmaras da região metropolitana de Campinas tem uma relevância muito grande porque os problemas eles são comuns da região toda, né? Campinas é o centro da região, mas ela acaba dividindo com as outras cidades do entorno os mesmos problemas. Então, ter essa integração que já existe com os prefeitos, ter também com o parlamento é de fundamental importância para a gente conseguir dar as respostas que a população espera da gente. Além da definição da diretoria, o parlamento da RMC definiu a formação das 12 comissões temáticas. São elas: saúde, educação, meio ambiente, transportes, logística e infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento social e cidadania, habitação, defesa da vida e da família, políticas de prevenção às drogas, esportes, defesa e proteção dos animais e turismo e cultura. 2 comissões serão presididas por vereadores de Campinas. Carmo Luiz ficou à frente da Comissão de Transportes, Logística e Infraestrutura e Nelson Osseri vai assumir a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. O transporte e a logística ela é o vetor de crescimento para praticamente todo o desenvolvimento de cidades, de tudo o que acontece. Desde do transporte do cidadão no seu dia a dia, que impacta de forma direta na vida daquela mãe que leva a criança à escola, do cidadão que sai de uma cidade a trabalhar na outra, até o exemplo do Aeroporto Internacional de Viracopos, que é um dos maiores hubs de cargas da América Latina e que nós temos que trabalhar no sentido de fazer com que o desenvolvimento venha através do TIC, através do aeroporto de Viracopos, através das grandes rodovias e que venha com qualidade de vida e dignidade humana. Para a RMC vai ser muito importante para a gente criar uma política, primeiramente justa, né, e que ofereça de fato um tratamento adequado para o dependente químico e que essas pessoas não fiquem mais perambulando de uma cidade para outra. Isso daí é, além de desumano, né, é um crime contra inúmeros municípios que acabam sofrendo todas as consequências. Um dependente químico em situação de rua, de uma cidade que é transferido para outra cidade, ele gera inúmeros problemas, gastos na saúde pública, problemas de vulnerabilidade, como até problemas de saúde mesmo, além de atos de violência, criminalidade para poder sustentar o vício. Então a gente precisa colocar ali os pingos nos is e através da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, agora com a RMC toda, nós vamos fazer um excelente trabalho e tenho certeza que nós vamos amenizar um pouco esse problema. Carmo também está como membro das comissões de Saúde e Desenvolvimento Social e Cidadania. Já Osseri é membro da Comissão de Defesa da Vida e da Família e o vereador Benê Lima é um dos parlamentares que integram a Comissão de Educação. E a próxima reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas está marcado para o dia 28 de março na Câmara Municipal de Hortolândia. E agora nós vamos falar da pauta de hoje. Nós temos reunião ordinária logo mais às 6 horas da tarde. Olha, 8 projetos estão na pauta da 7ª reunião ordinária. Nós temos entre as propostas previstas para votação, está em análise definitiva, o projeto de lei de autoria do vereador Marrom Cunha, que estabelece o fornecimento gratuito de protetor auricular para crianças com TEA, o transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. De acordo com o vereador, essa proposta irá trazer uma melhora de vida, principalmente no ambiente escolar, possibilitando uma melhor inclusão. Também está previsto para a votação final um segundo projeto de lei de Marrom Cunha, que beneficia crianças autistas, ao instituir na rede municipal de ensino a utilização da tecnologia assistiva. De acordo com a proposta, a tecnologia assistiva deverá ser disposta em salas de aula adaptadas com a realização de investimentos também em formação de professores, infraestrutura, equipamentos de apoio e recursos tecnológicos específicos
para os portadores de TEA. A reunião, então, começa às 6 horas da tarde no plenário da Câmara de Campinas. A entrada é pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Olha, e logo mais tem reunião também aqui na Câmara da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Dr. Ianco. Vai ser às 2 horas da tarde no plenário da Câmara Municipal. Essa primeira reunião ordinária de 2025 vai ter como tema Cidade Digital e Inteligência de Organização Social, com o objetivo de trazer ideias relevantes sobre a aplicação da tecnologia na gestão pública. Para abordar o assunto, além dos vereadores da comissão, foram convidados os palestrantes Tiago Aguirre, que é especialista em projetos de tecnologia e informação, e Rodolfo Ramos, que é o CEO da Anubis Innovative Solutions. A reunião é aberta ao público e vai ser realizada no plenário. Você pode participar vindo presencialmente aqui com a entrada pela Avenida da Saudade 1004 ou então acompanhar a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E preocupado com as questões climáticas, o vereador Wagner Romão protocolou um requerimento na Câmara para pedir informações à Prefeitura sobre supressão, plantio e manutenção das árvores na cidade. Por meio do requerimento de número 44 de 2025, o vereador Wagner Romão reivindica ao Poder Executivo uma série de informações sobre a supressão e o plantio de árvores no município. O parlamentar solicita, inclusive, um levantamento de quantas e quais foram as espécies suprimidas no período de 2021 até o começo de 2025, com a identificação dos locais de onde as árvores foram retiradas. Nós temos acompanhado nesses últimos anos, acho que pelo menos desde 2022, onde teve aquele caso das pessoas que faleceram, pela queda de 2 árvores aqui em Campinas, uma supressão, uma forte ação da Prefeitura, suprimindo árvores, muitas delas sadias, e cada supressão de árvore ela requer que haja uma substituição dessas árvores. E, infelizmente, a gente não sabe exatamente onde essas árvores são plantadas. O vereador ainda pede informações sobre a manutenção das espécies. Só aqui na Lagoa do Taquaral, mais de 500 árvores adultas foram plantadas. Só no ano passado, 2024, a notícia que a Prefeitura dá é que mais de 207 mil mudas foram plantadas aqui em Campinas, como substituição, enfim, a essas árvores que foram suprimidas. Nós queremos saber aonde que essas mudas foram plantadas para que a gente possa ter condições de fiscalizar não apenas se realmente esse número todo foram de mudas plantadas, mas se há um processo de manutenção dessas mudas, se há um acompanhamento dessas futuras árvores, porque nós sabemos que isso é fundamental, uma agenda ambiental fundamental para o município de Campinas. Para o vereador, manter a cidade arborizada é uma importante ação de mitigação da crise climática e do aquecimento cada vez mais percebido pela população. Por isso, a importância do Poder Legislativo acompanhar todo esse processo. A Câmara ela é exatamente o espaço prioritário de fiscalização do que o Executivo faz, do que o Executivo apresenta para a população. Então, às vezes, a gente, nesse caso especialmente, a gente fica com um número muito alto de mudas plantadas, mas cabe a gente saber se realmente essas árvores vão vingar e se elas vão poder compor aí esse manancial de verde para a cidade de Campinas, para que a gente possa ter um ar cada vez melhor. Então é nossa tarefa fiscalizar também se as árvores, se as mudas estão realmente sendo plantadas e como é que elas estão sendo cuidadas. E a gente lembra que a Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis aí pelo mesmo período para responder os questionamentos dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. E o vereador Edson Ribeiro protocolou um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre as entregas dos uniformes escolares da rede municipal de ensino. Depois de ser procurado pelos pais e responsáveis dos alunos sobre a demora da entrega do uniforme escolar,
o vereador Edson Ribeiro protocolou o requerimento número 294 de 2025, solicitando informações ao Executivo sobre a licitação de solicitação de compras de uniformes escolares do município. Até as professoras das escolas já me ligaram perguntando quando que vai ser o uniforme. Então eu fiz um requerimento de informação sobre as atas também, né? Qual é a atas melhores, qual que é a mais barata, qual o modelo. Então, enfim, eu fiz um requerimento de informação para me saber tudo o que acontece com o uniforme. As aulas da Rede Municipal de Ensino aqui em Campinas começaram no dia 5 de fevereiro. E de acordo com a Prefeitura, aproximadamente 60 mil alunos estão matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Nós estamos no mês de fevereiro, daqui a pouco é março, abril, o uniforme não chegou ainda, né? Então, esse vereador fez esse requerimento para me saber como que está. E as atas também, os valores que eu quero saber. Então, eu já fiz tudo esse requerimento para me saber por que esse uniforme não chegou até hoje. Hora de falar de futebol aqui no Câmara Notícia, porque pela última rodada do Campeonato Paulista, Guarani empata em 2-2 com o Corinthians em Itaquera e não consegue a classificação para a próxima fase da competição. Sem vencer as 5 rodadas, o Guarani, que tinha chance de classificação, entrou em campo com uma única missão: vencer o Corinthians e torcer por um tropeço de Santos e Red Bull Bragantino para sonhar com um lugar nas quartas de final. O primeiro tempo na Neoquímica Arena foi movimentado. Com mais volume de jogo nos primeiros minutos, o Timão abriu o placar em boa jogada coletiva. Aos 16, Matheus Bidu partiu pela esquerda e cruzou do outro lado para Romero. O paraguaio matou a bola e bateu cruzado para balançar as redes do Guarani. Foi o 40º gol do atacante na Neoquímica Arena, o maior artilheiro da casa corintiana. O gol fez com que os donos da casa diminuíssem o ritmo de jogo, e isso fez o time de Campinas crescer na partida. Aos 42 minutos, o Guarani chegou ao empate com um golaço de Rafael Bilu. O jogador bugrino recebeu bom passe de João Vitor dentro da área, pegou de primeira e colocou a bola no canto sem chances de defesa para Hugo Souza. Na segunda etapa, o Corinthians voltou do intervalo sem conseguir criar e sendo dominado pelo Guarani, que conseguiu virar a partida com o gol do centroavante João Marcelo. O artilheiro do Guarani no Paulistão recebeu o cruzamento rasteiro, desviou na primeira trave e enganou Hugo Souza. 2-1 Guarani. Logo após sofrer o gol, Ramon Dias fez 5 substituições de uma única vez e a reação foi imediata. O Corinthians passou a pressionar e aos 20 minutos, Garro cobrou o escanteio na segunda trave para Romero, que dominou no peito e bateu na saída do goleiro do Guarani para empatar o jogo. 2-2 em Itaquera. No final da partida, o Corinthians ficou muito perto de conseguir a virada nos últimos minutos. Memphis parou na trave e Yuri Alberto parou nas mãos de Gabriel Mesquita. O Guarani, sem força na reta final, segurou o empate e confirmou a eliminação na primeira fase. E com o resultado, o Guarani se despediu do Campeonato Paulista. O Bugre termina a competição em terceiro lugar do Grupo B com 13 pontos, atrás de Santos e Red Bull Bragantino. Agora, o Bugre voltará a jogar no dia 13 de abril, quando está prevista a largada do Brasileiro da Série C. E também pela última rodada do Paulistão, Ponte Preta perde em casa para o Red Bull Bragantino e perde aí a chance para se classificar para as quartas de final do campeonato. Com os dois times precisando da vitória para garantir a classificação, foi o Massa Bruta que tomou a iniciativa. Logo no primeiro minuto de jogo, o time visitante abriu o placar com John, que bateu forte e contou com um desvio de cabeça do zagueiro da Ponte Preta, Sérgio Rafael, atrapalhando a defesa de Diogo Silva. 1-0 Bragantino.
Aos 21 minutos, a Ponte tentou empatar a partida após bonito lançamento de Jean Dias para Brito, que sem goleiro finalizou para fora. Na sequência, aos 26, Vinicinho recebeu na área, partiu no mano a mano com o zagueiro Simon. No lance, o atacante do Massa Bruta foi derrubado pelo defensor após um encontrão. Lance faltoso na visão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, pênalti para o Bragantino. Na cobrança, Lucas Evangelista. O camisa 8 bateu no canto direito, deslocando o goleiro Diogo Silva, que pulou no canto esquerdo. É o segundo gol do time visitante na partida. Ainda no primeiro tempo, o time campineiro ameaçou em 2 chutes de fora da área de Lucas Cândido, ambos espalmados pelo goleiro Cleiton. A segunda etapa foi morna, com poucas chances claras de gol para os dois lados. A Macaca ficou mais com a bola e arriscou mais chutes, mas acabou esbarrando na defesa bem postada do Massa Bruta e na excelente atuação do arqueiro Cleiton. O Bragantino manteve o controle e só administrou a vitória. Final 2-0 Bragantino. A Ponte Preta deixa a competição com a 4ª melhor campanha em pontos. A Macaca terminou com 22 pontos no grupo D, um atrás de São Bernardo e Palmeiras, que farão o jogo único pelas quartas. No meio da semana, a Ponte volta a campo pela primeira fase da Copa do Brasil para enfrentar o Concórdia em Santa Catarina. Agora a gente vai falar do nosso quadro semanal, a contribuição aqui do Câmara Notícia para a educação. E a gente vai falar de um projeto muito legal chamado Mudando Minha História, que atingiu a marca de 81% de aprovação em seu primeiro ano de vigência. Ele oferece ensino preparatório de qualidade a jovens com perfil de vulnerabilidade socioeconômica que desejam ingressar em uma escola pública de ensino médio técnico. 59 alunos da primeira turma conquistaram uma vaga em colégios técnicos de Campinas ou região. E este é o tema no De Olho da Educação com o André Aranha. Bom, é isso aí, pessoal. Quadro De Olho na Educação. Olha só, hoje um assunto super importante, bem bacana, porque nós vamos conversar sobre o projeto Mudando Minha História. Pois é um curso aí bem legal, bem bacana para os jovens, não é, se prepararem, visando aí participar de alguma escola técnica. É muito legal mesmo. Eu estou aqui com o Sérgio, que é diretor aqui do Mudando Minha História, para bater um papo conosco aqui no quadro De Olho na Educação e falar sobre, não é, todo esse projeto. Antes de mais nada, muito obrigado por nos atender. Tudo bem, Sérgio? Obrigado, André. Tudo ótimo. Bom, vamos falar então, para o pessoal em casa entender direitinho o que é exatamente o projeto Mudando Minha História. Mudando Minha História é um projeto social que busca ajudar jovens de baixa renda a ter inclusão social e produtiva e usando como ferramenta o ensino médio técnico, que permite que esse jovem chegue no mercado de trabalho mais cedo, aumente a sua renda familiar e até a sua própria condição de investir no seu estudo, caminhando para uma universidade no futuro. Como faz aí para os jovens que estão já assistindo ao quadro De Olho na Educação e certamente bastante interessados aí no cursinho e tudo mais, como faz para se inscrever? Quem pode se inscrever, na verdade? Perfeito. Quais são os pré-requisitos? As aulas para a turma de 2025 começaram nesse sábado e no nosso site www.mudandominhahistoria.org a gente tem a pré-inscrição para 2026, tá? Então, o ano que vem. O ano que vem. Esse ano já está cheio. Tá. O curso dura o ano inteiro, né? Ele é de sábado, o dia inteiro. Mas o pessoal que já está interessado no ano que vem já pode se inscrever? 8ª série, pode entrar no nosso site, tem uma pré-inscrição. Então, na verdade, tem que ser renda familiar até 3 salários mínimos. E ter estudado em escola pública, Campinas região, 6º, 7º e o 8º. E ano que vem também tem que estar em escola pública. No nosso site tem uma pré-inscrição. Com isso, quando a gente abrir a inscrição oficial, eles vão ser avisados. E também pode visitar o nosso Instagram lá, que a gente está sempre publicando as novidades. E às vezes até falando de outros cursinhos populares que existem em Campinas. Você estava me contando, Sérgio, me chamou de fato muito a atenção,
porque vocês acabam acompanhando aí os alunos, inclusive pagam a inscrição dos alunos, acompanham depois. Como que é isso? Conta pra gente. Na verdade, a gente acredita no que a gente chama de educação integral, né? Dar só a oportunidade de estudar, às vezes, não é o suficiente. No final das contas, a gente paga o transporte e alimentação, que são garantias mínimas para eles conseguirem ter um sábado de aula, né? Os jovens já estão investindo o sábado inteiro deles nisso. Mas a gente também tem mentores que acompanham esses jovens individualmente, entendendo as suas dificuldades, estimulando esses jovens. A gente também traz ex-alunos de colégio técnico que entraram no curso para dar o exemplo para eles. Na verdade, parte do processo de entrar num colégio técnico é você acreditar que isso é possível. Isso que te dá estímulo de estudar. E depois que eles entram no colégio técnico, a gente continua acompanhando eles com mentoria, inglês e algumas formações adicionais para garantir uma melhor probabilidade de entrada deles no mercado de trabalho. Cara, e o colégio técnico é muito legal porque você já sai com uma profissão, né, Sérgio? Exatamente. Eu costumo falar que os colégios técnicos têm o melhor ensino médio público da cidade, além de uma profissão. Foi isso que mudou a minha vida, foi isso que mudou a vida da Aline, minha esposa, do Guilherme, que são os diretores do projeto. E o que a gente quer nada mais é do que mais jovens de baixa renda tenham essa oportunidade. E onde são realizadas as aulas? As aulas a gente tem uma parceria com um cursinho pré-Coltec, que fica no centro de Campinas, aqui na Anchieta. Tá? Isso permite a gente receber jovens de toda a região metropolitana de Campinas. Ano passado a gente tinha alunos de Vinhedo, Montemor, alunos da zona sudoeste de Campinas, que é difícil chegar também. Tá? Sábados, o dia inteiro. Além disso, a gente tem algumas atividades remotas, como o plantão de dúvida e a mentoria. Puxa vida, é uma estrutura bem bacana, né? Sábado, o dia inteiro seria o quê? Das 8 da manhã às 5 da tarde? Esse ano é das 7h15 da manhã às 5h15 da tarde. Rapaz, é puxado, né? Puxado. E a galera almoça por aqui mesmo daí? A gente fornece o almoço e é aqui mesmo. Ah, é? Também é? Beleza, hein? Vale super a pena. E quantos alunos vocês têm? Esse ano a gente começou a turma com 80, a aula começou esse sábado, e ano passado a gente começou com 81 e terminou o ano com 73. Só 8 desistiram do curso, Isso que pra falar. gente foi uma surpresa. É algo extremamente positivo, né? Um balanço super positivo. Muito positivo. Porque de 83 que você 81, fala? 81, 73 estavam aqui no final do ano. Rapaz, nossa, fantástico, bem bacana. E como que é o conteúdo aí? A gente, basicamente, o conteúdo dado nas aulas é o conteúdo que cai nas provas dos vestibulinhos. Então, a gente prepara então, eles bem focado, bem direcionado. Exatamente. Mesmo. Então, é matemática, português, física, química, biologia, história, geografia e redação. E durante o ano, eles têm simulados, ou seja, provas treinos, no mesmo formato que eles vão encontrar no vestibulinho. Mesmo período de aula, então... Fazer um vestibulinho também é um teste físico, né? A gente faz todo esse processo com eles para eles irem melhorando ponto a ponto. Eu costumo dizer que o vestibulinho ele é uma competição diferente, né? Na escola você está acostumado a estudar para a prova no final do mês e tirar 10. Um vestibulinho ele é uma corrida de longa duração, é uma maratona e você não está competindo só com os outros, você está competindo contra você mesmo. A resistência é tão importante quanto a capacidade de aprender com uma prova. Não, fantástico. O meu filho tem só 4 aninhos, mas eu vou incentivá-lo a fazer colégio técnico com toda certeza. Desde já agradecendo ao Sérgio, conversando conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Antes da gente encerrar, gostaria que você falasse de uma aluna que já está aguardando aqui também para bater um papo com a gente, falar sobre a experiência dela, porque ela aproveitou bem o cursinho e conseguiu a vaga, é isso? Sem dúvida. Na verdade... A gente tem muitas histórias boas para contar aqui no final desse ano. A gente teve 81% dos jovens aprovados nos colégios técnicos, né? E a Ariadne está aqui é um caso muito interessante, porque ela chegou aqui falando, não, eu não sei, eu não consigo, não vai dar, né? E se transformou durante o curso. A gente fala que também durante o curso acontece uma maturidade muito grande desse jovem. Então a Ariadne foi se... encontrando amigos, que é uma outra coisa legal que a gente vê acontecer. Faz amizade, eles formando os vínculos, entendendo seus desafios e se esforçando para romper essas barreiras, ponto a ponto.
E no final do ano nos deu a surpresa, graças a Deus, na verdade não é uma surpresa que a gente confiava nela, de estar fazendo o colégio técnico e já começou as aulas. Bora bater um papo com ela então. Como prometido, estou aqui com a Ariadne, né, para bater um papo com a gente no De Olho na Educação. Onde você passou? Passei no Bento Quirino. Olha, que legal. Um ótimo colégio técnico. O Bentão. Bentão. E você já escolheu o que você vai fazer? ADM noturno. Olha, que bacana, ADM. Por quê? Sempre gostou? Então, na verdade, eu nunca gostei de ADM. Não? Não. É que eu conheci pessoas maravilhosas dessa área que me mostraram que não é um curso para gente confusa, é um curso para pessoas que querem demais. Já sabe o que quer. Exatamente, que querem muito, na verdade. A ADM é um curso abrangente, cheio de oportunidades. E o que você espera para sua carreira? Bom, é meio difícil falar isso com 15 anos. Poxa, eu espero tanta coisa, mas eu acho que o que eu mais espero é possuir o máximo de conhecimento que eu posso. Que legal, está aproveitando bem as oportunidades, né? Claro. Bom, vamos falar sobre o cursinho aqui. Qual foi a importância desse curso na sua vida? Né? Você vinha todos os sábados? Todos os sábados, quando eu não queria faltar. Bom, é que é difícil definir o que o MMH é, por conta que não são só palavras. Eu não esperava ter entrado nesse curso. Sinceramente, foi algo que eu não planejava. Eu só estava simplesmente uma quarta-feira, falei, faz tempo que eu não faço um curso, nada novo. E teve uma assistente social que me apresentou esse projeto. Eu falei, por que não? No dia da prova, eu não tinha estado. Eu nem sabia que era uma prova. Minha mãe me acordou num domingo aleatório e falou, vamos pra onde? Só vamos. Só vamos, gente. Aí, pisquei por alguns segundos e parei nesse projeto maravilhoso. E te ajudou principalmente em quê? Bom, eu acho que mais como pessoa, não tanto como aluna, tipo, claro que me ajudou a ser uma aluna melhor, me ensinou a estudar realmente de verdade, mas eu melhorei muito como pessoa, porque eu acho que você desenvolve uma certa maturidade quando você tem essa responsabilidade na sua vida. Fiz bastante amizade. Isso que eu ia falar, porque eu estava até batendo papo com o Sérgio, além dos estudos, que é certamente o mais importante, né, gente? Vamos combinar. Porém, né, fazer amizade também, independentemente do local onde você esteja, claro, é sempre bom fazer amigos, sempre bom levar amizades aí, que às vezes duram pro resto da vida. Então você fez uma turminha legal aqui, uma galera, e certamente alguns amigos seus também conseguiram aprovação. Eu acho que todos os meus amigos conseguiram aprovações, desde o Cotuca até a TECAP, eu acho que de todas as regiões aqui. E eu acho que não seria justamente grupinhos. Na verdade, o MMH... é uma galera inteira. É tipo, todo mundo acaba sendo amigo de todo mundo. É um lugar com bastante respeito e carinho um pelos outros. Não, e é o que a gente estava conversando, né? Vocês têm almoço, transporte, até a inscrição é paga, né? Por aqui. Então, realmente, é uma oportunidade de ouro, que vale super a pena, né? Realmente é algo bem completo. Além de mais, a gente tem ótimos voluntários. Também a gente teve voluntária que era psicóloga, que, nossa, ela ajudou demais nesse momento. Faz toda a diferença, né? Bom, é que não tem muito o que falar, tipo, é muita... Olha que legal, a gente percebe que ela está muito feliz com a aprovação, então muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E claro, parabéns, sucesso na vida, aproveita a oportunidade, porque não é todo mundo que tem aí essa chance de fazer o cursinho, tem que fazer prova, tem que se interessar, tem que querer. Não é fácil, né? Você tem 15 anos. 15. Não é fácil passar o sábado inteiro estudando, depois estudar de segunda a sexta, né?
mas é pensar no futuro, né, gente? Isso realmente não tem preço. Você vai ver que lá na frente vai fazer toda a diferença. Bom, mais uma vez, parabéns. Então é isso, pessoal. Conhecemos aqui o projeto Mudando Minha História. Eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. E da educação, a gente passa a falar sobre saúde. Como você tem ficado nesses últimos dias? Aí onde você mora faz muito calor. Aqui de onde a gente fala em Campinas e região, tá um calorão danado, viu? Porque ó, as ondas de calor podem causar sintomas como tontura, fadiga, dores de cabeça, além de desidratação. Você sabe como proteger a sua saúde diante das altas temperaturas? No quadro de hoje, um especialista explica quais são outros reflexos do calor intenso no nosso corpo, principalmente para aquelas pessoas com doenças pré-existentes, e ainda dá dicas simples de como enfrentar esses dias quentes. Confira! Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre como proteger a nossa saúde diante das altas temperaturas. O Brasil enfrenta um período de calor extremo com temperaturas recordes em diversas regiões, exigindo atenção especial para a saúde da população. Isso porque esse cenário pode trazer sérios riscos como desidratação, insolação e agravamento de doenças pré-existentes. Então, para falar sobre esse assunto e como a gente pode se proteger desse calorão todo, eu converso com o infectologista Matheus Todi Aragão, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Doutor Matheus, muito obrigada pela sua participação. Bem, eu que agradeço. Doutor, para a gente começar um pouquinho, falando desse calorão, quais sintomas que essas altas temperaturas elas podem gerar no nosso corpo, na nossa saúde? Essas elevações de temperaturas elas podem ter uma repercussão muito grande no organismo, desde queimaduras solares mais bobas, de primeiro grau, aquelas queimaduras que a gente tem quando se expõe mais ao sol, até queimaduras mais graves, além de insolações, que é um quadro um pouco mais complexo, com náusea, desidratação, vários graus de desidratação, desde graus mais leves a graus que necessitam uma abordagem hospitalar, até casos de hipertermia e casos mais graves, potencialmente fatais. Então, existe uma gama variação, desde situações mais bobas até situações potencialmente fatais. Doutor, como que a gente pode proteger, principalmente as crianças, os idosos e aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica dessas altas temperaturas? A gente sabe que os extremos etários, as crianças menores que 2 anos, os idosos maiores de 60, eles são já fisiologicamente mais vulneráveis, eles são menos capazes de manter a temperatura corporal, eles são mais propensos à desidratação. Muitos desses idosos já têm doenças, têm comorbidades, que também pode piorar ou agravar com essas altas temperaturas. Então, o ideal sempre é que a gente reduza a exposição ao sol, a exposição direta do sol naqueles períodos de maior incidência, que seriam, teoricamente, entre 10 da manhã e 16 horas da tarde, A gente sabe que aqui no Nordeste essa exposição, às vezes, pode ser mais forte já a partir das 9 horas e ser forte depois das 16, mas esse período crítico das 10 às 16, evitar a exposição direta ao sol, o uso de roupas leves, evitar, obviamente, ambientes fechados, ambientes que sejam mais calor, tenham mais calor, e talvez a grande medida que a gente reitera tanto, já que a desidratação talvez seja a complicação mais grave, que mais cause óbito desses pacientes, a hidratação, o uso da água, o uso de soluções de reidratação, fundamental. Então, nesse momento de altas temperaturas, realmente evitar o contato do sol naqueles períodos críticos, ambientes e roupas frescas e caprichar na hidratação.
falando um pouquinho, né, de hidratação, doutor, como que a gente pode se manter hidratado regularmente? Porque às vezes é um pouco difícil, na correria a gente acaba esquecendo de tomar água ou de sair com a garrafinha, principalmente os idosos, né? Quais são as dicas? Todos têm que se hidratar bem, né? Mas os idosos e as crianças são, como eu falei, mais vulneráveis a ter complicações. A gente fala muito de soluções isotônicas, soluções de reidratação, mas o fato é que a grande solução de reidratação é a água, né? A velha e boa água. Se a gente fizer um cálculo mais grosseiro, a gente fala que um adulto médio deve tomar em torno de 30 ml quilo de água por dia, em torno de 2 litros por dia, certo? De água, isso seria o ideal em condições normais. Então, deve-se dar preferência à ingestão de água, certo? Evitar alimentos líquidos muito açucarados, que às vezes eles têm ou álcool, né? A gente, estou me hidratando com cerveja, estou me hidratando com Coca-Cola. A gente sabe que isso não é saudável e até pode levar à desidratação, o álcool pode levar à desidratação, soluções hipertônicas com muito açúcar, com muito sal, pode levar à desidratação. E em algumas situações, mais notadamente naquelas situações de desidratação, principalmente em crianças e idosos, a gente pode recorrer a algumas soluções de reidratação oral, que já são pré-preparadas, vendem na farmácia, e pode chegar ao extremo da gente necessitar uma hidratação por via parenteral venosa em hospital. Mas, de forma geral, a água, uma média de 2 litros por dia, já é bem adequado, a gente considerando uma situação padrão, mesmo no calor agora do verão. Soros caseiros funcionam realmente, doutor, também? Eles são uma forma prática, tanto os soros caseiros, né, com sal e açúcar e água filtrada, quanto as preparações que a gente tem inúmeras de farmácia, eles são ideais para situações já de desidratação instalada. Eles têm uma possibilidade de promover uma reidratação um pouco mais intensiva. Só que se não houver uma recomendação médica, não houver um quadro instalado de desidratação, o ideal é que seja realmente a água, sendo reservados esses soros, seja o soro caseiro, seja o soro de reidratação, as soluções de reidratação padronizadas da farmácia, só utilizadas enquanto prescritas por um médico. A gente fala muito do calor causando queimadura, desidratação, insolação, mas isso é um ponto muito importante. Doenças crônicas, principalmente as cardiopulmonares, as cardíacas e as pulmonares, às vezes também as renais, elas podem ser muito prejudicadas, né, durante essa época de calor mais intenso. Então, pacientes que têm condições cardíacas mais graves, a exposição solar intensa e a desidratação podem sobrecarregar esse paciente, ele piorar da condição cardíaca ou agudizar, mesmo gerando casos mais graves. Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, se muito desidratado ou se expõe muito ao sol, ele pode, inclusive, infartar, certo? Ou descompensar o quadro de insuficiência cardíaca. Já os pacientes que têm problemas respiratórios, eles, principalmente pacientes com asma, com bronquite, com DPOC, eles prejudicam principalmente quando tem alta temperatura e baixa umidade. Eles tendem a ter mais crises de asma, crises de broncoespasmo, e realmente isso pode piorar muito o quadro desses pacientes que têm doenças pulmonares crônicas. Doutor, existe alguma explicação para que essas altas temperaturas piorem esses quadros crônicos? Existe uma pesquisa que aponte alguma explicação para isso? Normalmente a gente se vale das alterações fisiológicas associadas ao aumento da temperatura. Então, aumenta a temperatura, eu costumo ter aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, eu tenho aumento de perdas, que a gente chama de perdas insensíveis, né, à desidratação, e isso leva a uma sobrecarga do organismo. Por isso que tem grande impacto, principalmente nas doenças cardiorrespiratórias, certo? Cardíacas principalmente, e a parte do calor associado à baixa umidade umidade do ambiente, eles são situações que terminam provocando broncoespasmo, ou seja, o fechamento lá dos alvéolos do pulmão, nas pessoas que são predispostas a isso. Então, na verdade, não existem pesquisas específicas, mas existem mecanismos fisiológicos bem estabelecidos
que justificam a descompensação dessas doenças. Doutor, uma ocorrência muito comum nessa época do ano é a insolação, por conta das praias, das piscinas. O que as pessoas devem fazer nessa condição? A insolação é um quadro mais complexo por ter tanto a queimadura solar, aumento da temperatura corporal, perda de água, desidratação, e as pessoas sentem-se com fraqueza, dor de cabeça, náusea, vômito, desidratação. O ideal é que não haja, obviamente, crianças, principalmente, que a gente não tem grande controle, que não tem grande percepção, que estão se expondo em excesso, que a gente faça uma alternância entre exposição direta ao sol e voltar para uma área fresca, fazer com que essa criança, principalmente, se hidrate frequentemente, toma água de coco, que seja, certo? E vendo que essa criança já está muito exposta, já está há mais de 2 horas de exposição, ou iniciou algum sinal compatível com insolação, ou seja, a criança está mais molinha, está falando que está com náusea, dor de cabeça, tirar essa criança da exposição, dar um banho nela, deixar em uma área fresca e hidratar bastante ela. Então, a medida que mais é eficaz para o controle da insolação é o cuidado. A gente observar para ver se aquela exposição solar direta está sendo muito prolongada, se hidratar bem e ter cuidado com os sinais que podem indicar que ela está acontecendo, como fraqueza, dor de cabeça, náusea. Doutor, agora o consumo de algumas bebidas e também alimentos deve ser evitado? Algum tipo de alimento, algum tipo de bebida? É melhor a gente deixar um pouquinho de lado, pelo menos por enquanto, né, nessas altas temperaturas? Obviamente, alimentos mais gordurosos ou mais proteicos têm uma digestão mais difícil, eles devem ser evitados nesse momento, né, de mais alta temperatura, porque eles já são alimentos difíceis de digestão, eles demandam mais metabolicamente do organismo, e isso, um organismo que já esteja sobrecarregado pelo calor, isso pode gerar alguns contratempos até mais importantes. O mesmo vale para bebidas, não é? A bebida eu sei que é um binômio muito comum, é praia e cerveja, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a cerveja ela não funciona, o álcool em geral não funciona como uma solução de hidratação. Então, muitas vezes o consumo exagerado de bebidas alcoólicas está promovendo a desidratação e não reidratando o paciente. Crianças, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles suco caixinha, aquelas soluções industrializadas que contêm muito açúcar, porque também uma solução isotônica, uma solução hipertônica com muito açúcar pode terminar agravando, além de outros males óbvios, eles podem até agravar um pouco a desidratação. Então, evitar alimentos mais pesados, de difícil digestão, evitar o consumo excessivo de álcool e de bebidas açucaradas. Sempre é bom lembrar das frutas, né? Legumes, verduras nessa época do ano que são tão importantes, ao longo do ano todo, né? Mas especialmente agora, né, doutor, também. Perfeito, né? Todas frutas e leguminosas, principalmente aquelas que têm um componente de água mais abundante, a melancia, o melão, o abacaxi, são importantes, que além dos micro e macronutrientes muito importantes, garantir a saúde, elas contêm água, né? Então elas já são formas de hidratar. Então o aumento do consumo desses alimentos é bem pertinente nessa época do ano. Doutor, o uso do filtro solar a gente sabe que é muito importante também, não só agora, durante o ano todo, mas agora especialmente. As pessoas precisam reforçar o filtro quando vão sair para a rua? Qual que é a indicação de usar o filtro, né? Só pela manhã, reforça depois? O filtro solar é uma forma... primeiro a gente tem que ter noção de que o melhor filtro solar, na verdade, a única forma de eu evitar queimar é ficar em um quarto escuro. Então, não existe filtro solar, que seja perfeito. Então, quando a gente vai se expor a qualquer situação, seja recreacional ou não, seja indo para a praia, para a piscina, ou mesmo se eu estiver indo para o trabalho, vou andar, a gente tem que idealmente usar filtro solar, principalmente aquelas pessoas que têm
a pele mais clara, que a gente chama do fototipo mais claro, uma pele clara, olho claro, cabelos claros, porque isso implica necessariamente no fotoenvelhecimento na pele e pode estar associado também ao aparecimento do principal tipo de câncer, que é o câncer de pele, o carcinoma de pele não melanoma. Então, o ideal é que as pessoas usem filtro solar, pelo menos fator de proteção 50, certo? Seria o ideal, em torno de 50. Mais que isso é questionável, menos que isso pode ser arriscado. E que essas pessoas usem o filtro solar, principalmente nas áreas que sejam fotoexpostas, normalmente a face, os braços, às vezes o colo, né? E que a cada 2 a 4 horas esse filtro seja renovado. É interessante, se eu estiver na praia ou se eu estiver na piscina, após eu entrar na praia, na piscina, que haja o reforço desse filtro solar. Então, o filtro solar, na verdade, é uma medida do dia a dia para nós que somos país tropical. Mas, obviamente, na época do verão, época de maior incidência solar e que a gente se expõe mais recreativamente, ele deve ter, sempre estar na bolsa. Matheus, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Saúde Agora. Prazer foi meu e todos curtam bastante o verão, com cuidado, se hidratando bastante e usando filtro solar. Com certeza, né? Tá dado o recado. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. E depois de a gente acompanhar todas essas dicas para cuidar da saúde com esse calorão, vamos ver como fica o tempo em nossa região. Olha, a região metropolitana de Campinas amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 20 graus nesta segunda-feira. De acordo com o CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura da Unicamp, a semana deverá permanecer quente e com instabilidades ocasionais, resultando em possibilidade de pancadas isoladas de chuva e alguns temporais. Para essa terça-feira, vamos lá, olha, períodos de sol pela manhã e maior nebulosidade à tarde, com previsão de pancadas de chuva e temporais entre a tarde e o começo da noite, que devem ser isolados ou de curta duração. Embora os acumulados não devam ser elevados, a possibilidade de chuvas localmente intensas, descargas elétricas e rajadas de vento da ordem de 60 km por hora ou até mais. As temperaturas ficam entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus. E assim, a gente termina o Câmara Notícia de hoje, lembrando que daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, a primeira reunião do ano, que será presidida pelo vereador Dr. Ianco, e depois, às 6 horas da tarde, é dia de reunião ordinária. Continue com a gente, uma boa tarde.